Olá, pessoal, tudo bom? Então vamos continuar falando sobre poder constituinte, certo? Na nossa última aula, a gente falou sobre o poder constituinte originário, que é aquele poder de criar, de constituir, de inventar uma nova Constituição, e falamos um pouquinho sobre o poder constituinte derivado, que pode ser derivado reformador e pode ser derivado decorrente. Se for derivado reformador, é aquele poder de fazer alterações, de fazer modificações, de fazer emendas na Constituição, né? E se for o decorrente, é aquele poder de criar as constituições estaduais, certo? Agora, né, nós fomos, vamos dizer assim, analisando o poder constituinte originário, analisamos o poder constituinte derivado reformador e começamos a falar sobre as limitações que a Constituição impôs ao poder constituinte derivado reformador. E falamos ainda, né, sobre essas limitações, começamos falando sobre as limitações materiais e falamos sobre as cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas explícitas e cláusulas pétreas implícitas. Se você perdeu, né, essa aula, dá uma corridinha lá para você pegar essas noções introdutórias e essas noções primeiras da ideia de poder constituinte. A partir de agora, nós vamos continuar falando em poder constituinte derivado reformador, vamos continuar falando sobre as limitações do exercício desse poder constituinte derivado, tá certo? Aonde que estão essas limitações, professora? Do que você está falando? Não estou entendendo direito. É assim, o poder constituinte originário, ele cria a Constituição, certo? E aí ele vai criar as maneiras pelas quais essa Constituição pode ser alterada. Como a nossa Constituição é uma Constituição rígida, o poder constituinte originário criou várias limitações à realização de emendas. O procedimento de criação de emendas é um procedimento bem difícil, bem complexo. Por quê? Porque nós queremos poucas emendas, nós temos medo que as emendas, né, venham tantas emendas que destruam a Constituição, que desconfigurem a Constituição. Então, para fazer emenda constitucional no Brasil, é difícil. A primeira limitação, as primeiras limitações da criação de emendas constitucionais são as cláusulas pétreas, que foi o que a gente conversou na nossa última aula, né? Tanto as explícitas quanto as implícitas. São limitações materiais, limitações de conteúdo, assuntos em relação aos quais eu não posso fazer emendas constitucionais. A partir de agora, eu quero falar com vocês a respeito das limitações formais, das limitações de procedimento. Qual é o procedimento que eu preciso seguir para criar uma emenda constitucional, tá certo? Então, acompanhe aqui pelo nosso slide, primeiro os limites procedimentais. Antes de mais nada, eu precisava dizer para vocês que não é todo mundo que pode apresentar projeto de emenda constitucional. Será que um deputado sozinho pode apresentar um projeto de emenda constitucional? Será que um senador sozinho pode apresentar um projeto de emenda constitucional? Será que um cidadão pode apresentar um projeto de emenda constitucional? Será que um ministro do Supremo pode apresentar um projeto de emenda constitucional? Não, senhor. A Constituição já começa criando limitações a essa propositura dos projetos de emenda constitucional. Não é todo mundo que pode apresentar. Quem é que pode? Eu tenho que ter 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado. Então, um deputado sozinho não faz projeto de emenda, ele tem que ter o apoio de 1/3 da Câmara. Um senador sozinho não faz projeto de emenda, tem que ter apoio de 1/3 do Senado. Então, essa é uma hipótese. Outra hipótese é o presidente da República. O presidente da República pode apresentar projeto de emenda constitucional. Ou ainda, a nossa terceira hipótese, que é mais de metade das assembleias legislativas do país, em cada uma delas a aprovação de maioria relativa. O que são as assembleias legislativas do país? Vocês sabem, cada Estado-membro tem uma Assembleia Legislativa que é a representação do poder legislativo naquele Estado. Então, se eu reunir mais de metade das Assembleias Legislativas do país, em cada uma delas eu tiver a aprovação dos deputados estaduais, né, por maioria relativa, eu posso também apresentar um projeto de emenda constitucional. Nossa, então como é difícil apresentar a emenda constitucional, professora? Então não adianta eu ter um deputado, não adianta eu ter um senador, não adianta eu ter um ministro de Estado, não adianta. Tem que ser 1/3 de deputado, 1/3 de Senado, presidente da República ou mais de metade das assembleias legislativas. Isso mesmo, pessoal. A apresentação de projeto de emenda constitucional já é mais difícil do que a apresentação de projeto de lei, a apresentação de projeto de lei complementar, a apresentação,
certo? Por quê? Porque a nossa Constituição é rígida. Mas além dessa limitação com relação a quem pode apresentar um projeto de emenda constitucional, nós temos também limitações com relação ao procedimento, dificuldades com relação ao procedimento. Acompanhem aqui no nosso slide, né? As emendas constitucionais são aprovadas por 3/5 dos votos dos parlamentares em cada uma das casas legislativas e esses 3/5 devem ser colhidos por 2 vezes. Então, para aprovar uma emenda constitucional, para que ela seja acolhida, para que ela seja aprovada no Congresso Nacional, eu preciso colocar essa emenda constitucional em votação por 2 vezes em cada casa. Então, passa por uma votação na Câmara, depois tem que passar por outra votação, passa por uma votação no Senado, depois tem que passar por outra votação. Então, né, eu preciso de votação 2 vezes em cada casa, e em cada votação dessa eu preciso obter 3/5 dos votos dos parlamentares dessa casa. Então, é difícil. É mais difícil do que para aprovar a lei ordinária, professora? Bem mais difícil. Para aprovar a lei ordinária, por exemplo, você só passa uma vez na votação e precisa ter maioria simples, certo? Então, aqui nós já temos limites procedimentais à criação das emendas. Além de ser mais difícil de propor emenda constitucional, é mais difícil de aprovar emenda constitucional. Lembrando que emenda constitucional, a gente vai ver isso quando estudar processo legislativo, mas não tem fase de sanção ou veto. Ela segue daí, uma vez aprovada com esses 3/5 em 2 turnos, ela segue direto para a promulgação, tá certo? Então, limites ao poder constituinte derivado reformador, com relação aos limites formais, procedimentais, lembrar da dificuldade para apresentar o projeto de emenda constitucional, da dificuldade para aprovação desse projeto e da necessidade de 2 votações em cada casa do Congresso Nacional, certo? Beleza. Ainda não é só isso. Temos outras dificuldades, outras limitações impostas à criação de emendas constitucionais. Essas limitações, que são as segundas que a gente apresenta aqui no slide, são limitações circunstanciais. Limitações circunstanciais. Não é em qualquer momento que eu posso apresentar um projeto, que eu posso apresentar, né, vou colocar em votação, uma emenda constitucional. Tem determinados momentos, tem determinadas circunstâncias, tem determinadas situações em que o Poder Constituinte originário disse: nessas situações você não vai fazer emenda constitucional, nessas situações você não vai modificar o texto da Constituição. Que situações são essas? Estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Se estiver acontecendo no Brasil, né, um estado de sítio, se estiver acontecendo no Brasil um estado de defesa, se estiver acontecendo no Brasil uma intervenção federal, nessas situações eu não poderei aprovar, não poderei discutir emenda constitucional. Por quê, professora? Por que eu não poderei? Porque olha só, estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal são situações excepcionais em que eu tenho como que uma suspensão, como que uma modificação, uma alteração na aplicação da Constituição. Como assim, professora? Quando eu tenho intervenção federal, por exemplo, significa que a União está intervindo na autonomia de um Estado-membro. Isso é uma situação muito excepcional. Isso coloca em suspensão, né, um valor muito caro à ideia de federação, que é da autonomia estadual. Então, esse momento é um momento grave. E então não deve ser um momento bom para discutir, para aprovar a emenda constitucional, porque todas as atenções devem estar voltadas para o controle dessa situação de intervenção federal. Mesma coisa o estado de sítio e o estado de defesa. O estado de sítio e o estado de defesa são situações graves em que a Constituição me possibilita uma exceção com a suspensão de alguns direitos, por exemplo, dos indivíduos. Né? Por exemplo, um estado de sítio, no momento de guerra, eu posso ter uma restrição, uma suspensão do direito de ir e vir das pessoas. Não é um momento adequado para fazer emenda constitucional, porque toda a atenção deve estar voltada ao controle do estado de sítio. Certo? Então, estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, lembrem que são situações excepcionais, né? Situações em que, por uma ocasião muito grave, eu vou ter uma determinada suspensão de alguns termos constitucionais e, por isso, não são momentos adequados para realizar emenda constitucional. Não são momentos adequados para isso.
Então, com relação ao poder constituinte derivado reformador, quais são as limitações impostas ao poder constituinte derivado reformador? As limitações materiais, que são as cláusulas pétreas, as limitações formais, que dizem respeito ao procedimento de elaboração das emendas constitucionais, e as limitações circunstanciais, que dizem respeito ao momento em que a emenda constitucional é feita, né? Determinadas circunstâncias em que não devemos fazer emendas constitucionais. Aqui destacando uma coisa, olhando de fora essa matéria, olhando de maneira geral essa matéria. Olhem como é diferente, como são diferentes as características do poder constituinte originário e do poder constituinte derivado. Porque o poder constituinte originário, lembrem lá, ele é ilimitado, ele é inicial, ele é autônomo, e o poder constituinte derivado, no caso reformador, ele é limitado. E ele é limitado por quem? Pelo originário. Então, todas essas limitações que nós colocamos, né, de circunstância, de formalidade, de materialidade, elas são impostas pelo próprio legislador constituinte originário. É a própria Constituição, pelos seus dispositivos originários, que diz como e quando podem acontecer as modificações ao seu texto, certo? Assim é que o poder constituinte originário limita e determina o poder constituinte derivado reformador. Mas, além do poder constituinte derivado reformador, que é o poder constituinte de fazer mudanças, modificações no texto da Constituição, vocês sabem que nós temos ainda um outro tipo de poder constituinte derivado, que é o poder constituinte derivado decorrente, sobre o que trata o nosso próximo slide. Esse poder constituinte derivado decorrente, normalmente os alunos esquecem. Quando eu pergunto para os alunos, lembra do poder constituinte originário? Sim. Lembra do poder constituinte derivado? Yes. Lembra do poder constituinte derivado reformador? Com certeza. Lembra do poder constituinte derivado decorrente? Não lembra, né? Não lembra. Por que não lembra? Porque esse poder constituinte derivado decorrente, ele é aquele poder constituinte derivado relacionado à criação das constituições estaduais. Cada estado membro, vamos lembrar disso, né? O Brasil é uma federação. Uma federação significa que nós temos descentralização do poder em relação ao território. O nosso território brasileiro, ele é dividido em estados membros. Cada estado membro é autônomo. Se ele é autônomo, ele tem que ter capacidade de auto-organização. E essa capacidade de auto-organização se dá através da criação de uma Constituição própria. Então, o estado da Bahia, o estado do Paraná, o estado de São Paulo, cada estado tem uma Constituição, pode ter uma Constituição própria, uma Constituição estadual. E esta Constituição estadual, a criação e a modificação dessa Constituição estadual, se dá através do exercício do poder constituinte. Toda vez que eu falo em criação e modificação de Constituição, eu falo de poder constituinte. E o de criar e modificar constituições estaduais é o poder constituinte derivado decorrente, tá certo? Então vamos ver o que a gente fala aqui no slide a respeito disso. Vamos marcar o slide a respeito disso. É um elemento de autonomia do Estado membro que consiste na possibilidade de elaborar sua própria Constituição, como está determinado lá no artigo 25 da Constituição. Fica aí a referência para você ler. Ai, que legal, professora! Então o Estado pode fazer a sua própria Constituição. Que bacana! Então eu vou conversar aqui com os legisladores do Estado em que eu vivo para a gente fazer uma Constituição aí que tenha nobreza, porque eu sempre quis, né? Eu sou a favor da monarquia. E já que não dá para ter a monarquia no Estado, né, do ponto de vista nacional, então vamos colocar isso na Constituição estadual. Então a Constituição estadual poderia prever eleições de 20 em 20 anos, não de 4 em 4. De 4 em 4 é muito em cima, a professora gasta muito dinheiro, etc. Vamos fazer uma Constituição estadual prevendo eleição de 20 em 20 anos. Então na minha Constituição estadual, do estado em que eu vivo, eu não queria ter determinados direitos fundamentais que eu acho que são irrelevantes, só trazem custo para o Estado. Eu vou pedir aqui para a minha Assembleia Legislativa uma emenda que retire direitos fundamentais da Constituição Estadual. Opa lá! O poder constituinte derivado decorrente, ele também tem limitações, tá certo? Ele é derivado. Se ele é derivado, ele é limitado. Então, ele é limitado e ele não pode fazer tudo na criação da sua Constituição Estadual. Ele tem alguns limites. Acompanha comigo aqui no slide.
Então, é preciso esclarecer que a Constituição do Estado deve obedecer ao princípio, vou marcar aqui com estrelinha, com caneta vermelha, com carinha sorrindo, com tudo que eu puder, tá certo? Que para a criação das constituições estaduais é necessário que nós atendamos ao princípio da simetria, ou seja, é preciso ter compatibilidade entre a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Então, essa Constituição Estadual pode ser criada? Pode. Faz parte da autonomia dos Estados-membros criarem suas próprias constituições? Sim. Eles têm pleno exercício do poder constituinte derivado decorrente? Tem, mas esse pleno exercício só vai acontecer desde que essa Constituição Estadual respeite, obedeça, né, tenha simetria com a Constituição Federal. Então eu não posso, com a minha Constituição Estadual, inovar ao ponto de contrariar a Constituição Federal. A liberdade da criação da Constituição Estadual, ela tem um limite, que é exatamente a Constituição Federal. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, desde que esse tudo que eu quiser esteja de acordo com a Constituição Federal. Então, vamos continuar falando sobre os limites do poder constituinte derivado decorrente. Alguns autores colocam como importantes, né, limites ao poder, o uso do poder constituinte derivado decorrente, os princípios constitucionais sensíveis. Professora, o que são esses princípios constitucionais sensíveis? São alguns princípios que estão determinados pelo legislador constituinte originário, que estão determinados no texto da Constituição, lá no artigo 34. Então, vamos referi-los aqui, tá certo? Acompanhem comigo no... Ai, meu Deus, saí da coisa. Peraí, tem que voltar para o meu slide, pessoal. Tenho que voltar para o meu slide. Onde que eu estava? Poder constituinte derivado decorrente. Aqui, princípios constitucionais sensíveis. Vamos lá. Aê, deu certo. Obrigada, senhor. Né? Princípios constitucionais sensíveis. Olha lá, quais são os princípios constitucionais sensíveis? Aqueles que estão no artigo 34. Que princípios constitucionais sensíveis são esses? Primeiro, forma republicana de governo. Então, o Estado-membro não pode criar uma outra forma de governo que não seja a republicana, ou seja, em que o poder não esteja nas mãos do povo. Portanto, o Estado não pode criar uma forma de governo teocrática, o Estado não pode criar uma forma de governo monárquica, o Estado precisa acompanhar a forma de governo republicana. Outra coisa que obrigatoriamente precisa constar das constituições estaduais: sistema representativo e um regime democrático. Então, eu não posso considerar, eu falo aqui, né, sistema representativo é fundado por aquela ideia do voto direto, do voto secreto, do voto universal, do voto periódico, né, em que os cidadãos participem da democracia através da escolha de representantes. Também os direitos da pessoa humana. Então, a Constituição Estadual não pode aniquilar ou não pode deixar de trazer direitos fundamentais, nem pode contrariar os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Autonomia municipal. Se nós somos uma federação, essa nossa federação é constituída, né? E a gente vai estudar melhor isso quando falarmos em federação, mas são noções básicas que você já tem. A nossa federação ela é constituída pela União, pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e por municípios. O nosso tipo de federação se destaca pela existência dos municípios como entidades federativas. Os estados precisam respeitar a autonomia dos municípios. Portanto, a Constituição vai indicar no artigo 34, como um princípio constitucional sensível, que os Estados-membros respeitem a autonomia dos municípios. O que significa isso? O governador não manda no município. Quem manda no município do ponto de vista do Poder Executivo é o prefeito. Não é possível, por exemplo, que o Estado queira arrecadar os tributos que são tributos destinados, pertencentes aos municípios. Não é possível que o Estado queira atuar nas competências legislativas, né, dos municípios, tá certo? É preciso que o Estado respeite a autonomia municipal. E esse respeito do Estado à autonomia municipal, ele precisa estar constante da Constituição estadual. Não é possível
que o legislador constituinte derivado decorrente, quando ele faz a Constituição estadual, ele ignore a autonomia dos municípios. Também está aqui a prestação de contas. Também está aqui a prestação de contas. Não todo mundo que mexe com dinheiro público precisa prestar contas, precisa ter as contas públicas organizadas. Um Estado-membro não pode recusar, ou não pode diminuir, ou não pode se retirar desta tarefa de organizar bem e prestar suas contas. E dentro da ideia de prestar contas, relacionem aqui também um tema que está previsto no artigo 34, que é a aplicação do mínimo constitucional em saúde e educação, certo? Existe um mínimo, um percentual do orçamento que precisa ser aplicado em saúde e educação, e esse percentual do orçamento não pode ser aplicado em outros, fins que não esses fins saúde e educação. Isso também é relevante, e isso também não pode ser contrariado pela Constituição estadual. Então, quando nós falamos aqui em poder constituinte derivado decorrente, que é o poder de criação das constituições estaduais, você tem que lembrar da ideia da simetria. Não posso, com o meu poder constituinte estadual, violar a Constituição Federal. Eu devo ter um parâmetro, devo criar a minha Constituição de acordo segundo a Constituição Federal. E também preciso respeitar, como você aprendeu agora, esses princípios constitucionais sensíveis, que estão previstos lá no artigo 34. Quando nós falarmos especificamente sobre intervenção federal, nós vamos voltar a falar nos princípios constitucionais sensíveis. Mas se você já ficou curioso a respeito disso agora, dá uma olhadinha aí na tua Constituição, dá uma sondada nesse teu artigo 34, tá certo? Outros limites atinentes aos princípios constitucionais estabelecidos. Acompanha comigo aqui no slide. Então, os limites do poder constituinte derivado decorrente, eles não estão identificados em apenas um dispositivo, mas pela sua importância, verifica-se que devem ser observados na Constituição estadual, como organização da administração pública, servidores militares, organização da justiça estadual, observância de regras de competência legislativa e material. Não está previsto expressamente na Constituição, tá certo? A gente não tem, para o poder constituinte derivado decorrente, a indicação dos seus limites, como a gente tem para o poder constituinte derivado reformador. O que eu estou falando? Se você quiser saber o que pode ser feito a respeito de emenda constitucional e como as emendas constitucionais podem ser feitas, é muito simples. Você vai lá e consulta o artigo 60 da Constituição. É no artigo 60 que está previsto o procedimento de criação de emendas, quem pode criar, como deve criar, quando pode criar, e as cláusulas pétreas. Então, isso fica muito fácil para a gente controlar o trabalho do poder constituinte derivado reformador. Agora, quando eu falo do poder constituinte derivado decorrente, é diferente. Por quê? Porque a minha referência ao poder constituinte derivado decorrente é o artigo 25, que diz que os estados podem criar suas constituições. Mas eu não tenho propriamente um artigo na Constituição que diga quais são os limites que devem ser seguidos pelos estados nessa criação da Constituição estadual. Aí eu tenho indicativos que vêm pela doutrina, que vêm pela jurisprudência, que é o que eu estou passando aqui para vocês. Um indicativo é o princípio da simetria. Outro indicativo são os princípios constitucionais sensíveis lá do artigo 34. E aí tem outros temas que, embora não esteja expresso em lugar nenhum, isso é um limite ao poder constituinte derivado decorrente, fica esperto porque são limites que estão implícitos ali no texto constitucional. O que, por exemplo, a administração pública. Se o Estado membro é um ente federativo autônomo, ele vai ter o seu próprio poder executivo e a sua própria administração, pelo governador, pelos secretários estaduais, pelos servidores públicos do Estado. Então, claramente, isso precisa ser tratado pela Constituição estadual. Mesma coisa o exercício da força, Se, do ponto de vista nacional, nós temos o Exército e a defesa que é realizada pelo Exército e esse controle que é feito pela União, do ponto de vista estadual, nós temos a Polícia Civil e a Polícia Militar, que precisam ser organizadas pelo Estado-membro, certo? E vão ser organizadas aonde? Na Constituição estadual.
Também, se do ponto de vista nacional nós temos a definição das competências, o que compete à União, o que compete aos estados, o que compete aos municípios, o que compete ao Distrito Federal, a Constituição Estadual deve regulamentar essas competências que são estaduais. Deve tratar disso, não pode violar como foi fixado pela Constituição Federal, tá certo? Então, além das cláusulas, além do princípio da simetria e além dos princípios constitucionais sensíveis, é importante que você tome em consideração também essas outras limitações que são meio lógicas da compreensão de todo o sistema constitucional. Aquilo que a Constituição atribui aos Estados-membros precisa estar regulamentado pelas constituições estaduais e não pode ser violado pelas constituições estaduais. Tá certo? Ainda falando sobre poder constituinte, vamos falar sobre uma coisa que pouca gente comenta, que é o poder constituinte derivado revisor. Nossa, professora, realmente, você até agora falou em poder constituinte derivado reformador e falou em poder constituinte derivado decorrente. Sobre poder constituinte derivado revisor, você não tinha falado nada, professora. O que é isso? Isso foi uma previsão lá do nosso ato das disposições constitucionais transitórias, lembram disso? Quando a gente falou sobre a estrutura da Constituição, eu falei para vocês, ó, tem a parte do preâmbulo, tem a parte das disposições permanentes e tem a parte das disposições transitórias. E para que serviam as disposições transitórias? Servem para fazer uma adaptação do novo ordenamento, do antigo ordenamento jurídico ao novo ordenamento jurídico, que é constituído por uma nova Constituição. Então, essas disposições, elas servem para fazer essa adaptação, né? E um dos exemplos que a gente tem é esse caso aqui, a ideia do poder constituinte derivado revisor. Nossas disposições transitórias, elas previram que depois de 5 anos da vigência da Constituição de 88, fosse criada uma comissão, né, assim, para fazer uma análise do que era preciso revisar no texto constitucional, passando por um procedimento mais simplificado do que emenda constitucional. Acompanha comigo aqui no slide, ó. O ADCT, então o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, previu que depois de 5 anos poderia haver uma reforma dos dispositivos constitucionais, de maneira simplificada, aprovação por maioria absoluta, em sessão única e unicameral. Para que isso? Porque se a gente vislumbrasse que nesses 5 anos tinha muita coisa que precisava ser modificada, né? Que algumas coisas que não deram certo, outras coisas que deram certo, nós usaríamos esse poder revisor. Então, isso aconteceu em 1993, estou marcando em vermelho ali no slide, né? E se esgotou esse poder constituinte derivado revisor em 1993. Nós não temos possibilidade de ter novamente o exercício do poder constituinte derivado revisor. Então, resumindo isso aqui, a gente tem os nossos poderes constituintes, né, o originário, derivado reformador e derivado decorrente, e paralelamente a isso, a gente teve no Brasil o poder constituinte derivado revisor. O que era isso? As disposições transitórias da Constituição previram que em 5 anos, depois, né, de apresentada a Constituição, nós teríamos a hipótese, a possibilidade de, através de um procedimento mais simplificado, fazer uma revisão do texto constitucional. Isso aconteceu em 93, tá certo? E quando aconteceu isso em 93, automaticamente esse poder de revisão se esgotou. Não há outra previsão de poder de revisão constitucional no momento. Então, esse poder constituinte derivado revisor se esgotou lá em 93, com uma revisão constitucional a partir de parâmetros mais simplificados do que as emendas constitucionais. Certo? Se perguntarem para você sobre isso no exame da OAB, você sabe então que foi previsto no ADCT, foi realizado em 93 e encerrou-se lá naquele ano, não havendo previsão do seu exercício novamente, tá certo? E, né, por fim, então, eu queria distinguir para vocês 2 termos, tá certo? A gente ficou falando de poder constituinte derivado reformador, e aí às vezes aparece um termo novo, tá certo? Que pode levar vocês à confusão. Uma coisa é a reforma constitucional, propriamente dita, que é o que é realizado pelo poder constituinte derivado reformador. Emenda constitucional, alteração de texto da Constituição, reforma constitucional. Outra coisa, que é o que está no teu slide aqui agora,
é um termo que vocês vão escutar por aí, que é a mutação constitucional. O que é a mutação constitucional? É a modificação da leitura da Constituição sem a modificação do texto. Então, para eu ter mutação constitucional, eu não vou ter emenda constitucional. Nossa, professora, como assim? Assim mesmo, eu vou mudar a interpretação da Constituição, mas eu não vou mudar o texto da Constituição. Quer um exemplo? A questão da união estável entre pessoas do mesmo sexo, certo? O texto constitucional a respeito de união estável, ele diz assim, existe a união estável entre homem e mulher, tá? Então, esse texto, a princípio, ele era lido só para permitir que homens e mulheres vivessem em união estável. O Supremo Tribunal Federal fez uma leitura desse dispositivo, entendendo que esse dispositivo quer dizer que a união estável existe entre homem e mulher também, mas isso não impede a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Então, olha que interessante isso. Nós viabilizamos a união estável entre pessoas do mesmo sexo a partir de uma leitura que se faz da Constituição, sem alterar o texto da Constituição. Teve uma emenda constitucional, ou se você for olhar o dispositivo constitucional, hoje em dia diz assim, a união estável é entre homem e mulher, entre homem e homem, entre mulher e mulher. Não. Não, o texto constitucional ele continua o mesmo. O texto constitucional não foi reformado. O que foi modificado foi a interpretação desse texto. E aí nós temos uma mutação constitucional. Então diferencie bem na tua cabeça, tá? O que é uma reforma constitucional feita por emenda constitucional, alteração de texto da Constituição, e o que é uma mutação constitucional, que é uma interpretação diferente do mesmo texto. Eu altero a Constituição sem mexer o texto da Constituição pela modificação da interpretação da Constituição. Tá certo? Então, prof, o que eu tenho que saber da aula de hoje? Tem que saber do poder constituinte derivado reformador, que tem limitações materiais pelas cláusulas pétreas, formais pelo seu procedimento, né, e circunstanciais. Tem que saber do poder constituinte derivado decorrente, que é aquele poder de criação das constituições estaduais, sabendo que ele também tem limitações, né? Princípio da simetria, princípios constitucionais sensíveis. Tem que saber do poder constituinte revisor, que foi previsto pelo ato das disposições constitucionais transitórias, para acontecer em 5 anos, aconteceu em 93 e se esgotou. E tem que saber que há uma diferença entre reforma constitucional, que é o que o poder constituinte derivado reformador faz, né, através de emenda constitucional, e mutação constitucional, que é um procedimento de alteração da interpretação do texto constitucional, que muda a Constituição, muda a forma como eu leio a Constituição, mas não muda o texto constitucional. Tá certo? Então, muito obrigada pela atenção de vocês, quem ficou aqui até o final. Desculpa a loucura da professora Pani lá do slide, tá certo? Mas eu acho que não nos prejudicou em nada. Eu agradeço muito quem ficou até aqui e tô animadíssima aí para nossa próxima aula. Até daqui a pouco. Valeu!